aí, Jorge? Eu tô. Minha voz agora tá boa, né? Tá ótimo. É o microfone. Agora tá. Tá. Você passou perfume, Jorge? Eu não, mas eu passei álcool gel na tela aqui para não passar. Beleza. Gente, está ao vivo. Vamos lá? Ok, vamos. Boa tarde a todos. Quero Boa tarde. agradecer a presença de vocês, Jorge, Tomá, Marcelo Guerreiro, Oi, aqui boa no tarde a nosso todos. bate-papo, nosso primeiro encontro. Boa tarde, TT. Daí a gente está dando início hoje à nossa live aqui junto com a Associação Comercial. Boa tarde. É um bate-papo empresarial que a gente vai convidar os nossos empresários aqui da cidade, né, nossos associados, que participou da nossa diretoria, aos que fazem parte da diretoria, para um bate-papo, para a gente estar sabendo um pouco da história da vida de vocês, para a gente estar apresentando, né, do nosso público, para os nossos participando aqui nessa tarde e estar contando um pouquinho da história da trajetória de vocês. Vamos começar aqui com o Jorge, falando um pouquinho da sua história, do seu negócio e da sua trajetória. Jorge, Boa tarde. conta Boa tarde. um pouquinho aí da sua história para a gente. TT, muito boa tarde. Marcelo, amigo Marcelo, Grande, todos Jorginho. que estão participando aí do evento, né? Queria agradecer por terem convidado a gente logo no primeiro evento, né? Uma grande honra estar inaugurando essa nova moda aí de webinar. E muito rapidamente, eu sou filho de Pinda, nasci aqui e formei em Taubaté, curso de arquitetura e urbanismo, e desde cedo comecei a trabalhar com um projeto, né? Projeto de arquitetura. Tanto a minha linha de trabalho tem sido essa desde o começo. Essa especialidade e as variações todas do segmento, né? Mas eu tenho origem no comércio. Por que um arquiteto está na associação comercial? É porque eu sou nascido no seio de uma família árabe, uma família de libaneses, e meu pai foi um dos fundadores da associação comercial, né? E a gente desde cedo tem essa participação aí associativa que a gente valoriza muito no sangue, tá? E a carreira minha, eu acho que é importante lembrar também, um período que eu passei fora de Pindamonhangaba, eu fiquei 10 anos morando e trabalhando em Portugal como arquiteto, né? Eu tive a oportunidade de fazer diversos projetos em Portugal e outros países da Europa, tive projetos na África também, né? E hoje eu estou mais focado nessa parte de perícia judicial, analisando os trabalhos, avaliando imóveis, porque nessa fase que eu estou já de mais de 35 anos de formado, a gente acumulou uma experiência, né? E essa experiência hoje está sendo posta em prática para analisar outras situações. Por isso eu tenho feito muito trabalho judicial. Que legal, Jorge. Jorge foi nosso presidente, né, Jorge? Eu fui presidente de dois mandatos. E por causa da CIP, eu participei também da Federação das Associações do Estado de São Paulo. Eu também fui vice-presidente da FACESP durante 2 mandatos. E esse convite surgiu por conta de eu ter feito aqui meu trabalho aqui na Associação de Pinda, né? E a gente teve uma participação muito importante aí na federação também. Que legal. E Marcelo, obrigada, boa tarde, obrigada aí pela presença aqui junto com a gente, né?
Conta um pouco da sua história, um pouquinho da sua trajetória. Marcelo também foi nosso presidente aqui na Associação Comercial, hoje ele também faz parte da diretoria. Conta um pouquinho da sua história aqui na cidade de Pinda. Ô, TT, primeiramente, eu queria agradecer o seu convite, agradecer a presença do Jorge junto com a gente, que enriquece muito. O Jorge é um conhecedor nato de tudo, eu gosto muito de conversar com ele, e conversando com ele a gente sempre aprende alguma coisa. Dizer para você que a minha vida começou dentro do comércio, meu pai sempre com posto de gasolina, a gente com um posto foi virando 2, 3, chegamos até a ter 5 postos de gasolina nos grandes, né? Agora a gente deu uma diminuída, em função de que meus irmãos já estão envelhecendo, os netos, cada um seguiu o seu rumo, não querem trabalhar diretamente nos postos, mas nós estamos hoje com 3 postos de gasolina. A minha esposa Maitê também é muito atuante no comércio, tem loja de roupa, e eu segui a carreira de construção civil, me formei em 95 em engenharia elétrica, montei uma empresa de engenharia elétrica. Essa empresa começou a prestar serviço no mercado em si, na indústria, em órgãos públicos. Depois eu me formei em engenharia civil. Aí eu enriqueci minha empresa, virou uma construtora. E hoje a gente está ligado no ramo do Minha Casa Minha Vida, construção de empreendimentos imobiliários. Dizer para você que o mercado hoje, não, fácil ele não está, mas também impossível não. Eu acho o seguinte, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre mudando. Hoje eu devo estar no meu 6º empreendimento. E todos os empreendimentos a gente sempre aprende alguma coisa, o que a gente pode melhorar no próximo. E é nisso que eu penso. Eu acho que tudo que você faz que não deu certo, não foi um erro. Foi uma escola de aprendizado para você fazer o próximo melhor, entendendo? E é isso que eu utilizo da minha vida. Eu acho que tudo, se deu certo, dá para melhorar. Se não deu, foi aprendizado que o próximo a gente vai fazer melhor, entendeu? E eu tento fazer minha vida dessa forma. E assim a gente vai levando, TT. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Nunca levar como um erro, né? Nunca deve levar como um erro. E sempre como um aprendizado, né? Exato. Bom, e ao longo dessa trajetória profissional, né, quais os principais desafios, né, que vocês enfrentaram? Começando aí pelo Jorge. Jorge, o que você pode contar um pouquinho dos seus desafios que você enfrentou? Algum que marcou, algum que você pode contar e dividir aqui com a gente? Olha, TT, é interessante que no começo da carreira as coisas eram muito mais precárias. Hoje nós vivemos um momento de evolução, de profissionalização, portanto está muito diferente, né? Mas quem construía desde a época que eu me formei vai concordar comigo que a indústria da construção ela era mais ou menos que um lugar onde quem não sabia fazer nada ia trabalhar na construção, sabe? Era muito pouco profissionalizante. E portanto, a gente tinha um grande problema de mão de obra desqualificada. E pessoas que não tinham comprometimento com o trabalho. A pessoa trabalhava na construção civil porque ela não conseguia colocação ou não teve oportunidade para se colocar em outros segmentos. Era muito pouco numeroso assim você encontrar pessoas que estavam na construção civil por opção. E isso foi uma grande dificuldade que eu encontrei, principalmente no começo da carreira, e felizmente essa situação mudou. Hoje a gente vê pessoas profissionais, tem muito mais cursos, muito mais capacitação para a construção civil. Isso também a gente pode observar na evolução dos materiais e das ferramentas, né? Hoje você chega na obra com um caminhão, com um braço mecânico que descarrega uma palete cheia de tijolos. No começo da carreira, o caminhão vinha com o tijolo tudo solto, tinha que tirar tijolo por tijolo, tinha que descarregar um por um. Era uma coisa muito amadora, né? Por causa das condições do nosso país. Felizmente, essa realidade mudou para melhor. Outra coisa que atrapalhou muito, que eu acho que foi um desafio, que a gente teve que aprender a viver com isso durante muito tempo, foi a questão da inflação, né? Você
fazia um orçamento, no dia seguinte esse orçamento já estava defasado, porque todo o material já tinha subido o valor, né? Isso é uma coisa que prejudicou muito também. Então, esses são duas coisas que eu me lembro que foram marcantes para mim durante os primeiros anos da minha vida profissional. É uma bela experiência aí para passar agora para quem está começando, né? E uma boa mudança. E aí, Mar, o que você conta aí? Como que eu acho que ensinar, ser empresário né? no Brasil. Muitos anos de experiência. Uhum. Viu, eu acho que ser empresário no Brasil já é um desafio, você está entendendo? Que parece que tudo conspira contra, sabe? Eu acho que a gente, além de ser empresário, somos heróis, tá entendendo? Porque a gente acredita, você está entendendo? E a gente confia. É complicado, a gente confia em tudo, a gente acredita em tudo, a gente se decepciona, mas a gente cai, a gente se debate, levanta a cabeça e vamos para cima, você está entendendo? Bom, dificuldade, eu acho que minhas dificuldades iniciais foi quando, tipo assim, eu trabalhava de comerciante de posto de gasolina, montei uma empresa de engenharia. Engenharia é um serviço extremamente técnico e comecei a oferecer os serviços. Só que as pessoas me conheciam pelo posto de gasolina, você está entendendo? Quantas vezes eu ouvi a pessoa falar, Marcelo, vai vender gasolina, vai cuidar do que você não sabe mexer com isso, você está entendendo? Isso, para mim, eu acho que para algumas pessoas vai servir como, puxa vida, vou parar, vou largar. Não, para mim foi um incentivo, entendeu? Cada hora que as pessoas me bloquearam nesse setor, eu me aperfeiçoava mais para provar para elas que não é por aí não. A gente sabe fazer uma coisa, mas pode fazer outra, desde que a gente estude e se aperfeiçoe para isso, está entendendo? E é isso que eu sempre vejo oportunidades, sabe? Em tudo tem oportunidade. Inclusive, como o Jorge falou sobre a mão de obra. Realmente, um outro desafio que foi na época de 2010 até 2014, que o Brasil estava bombando, que a gente você vendia até terreno na Lua, quanto mais apartamentos, entendeu? O problema é que a gente não tinha mão de obra. E a mão de obra que a gente tinha, a gente ficou com o resto. A Petrobras, as grandes empresas levaram toda a mão de obra qualificada. Então, o que a gente teve que inventar a mão de obra? A gente teve que criar a mão de obra. A gente perdeu muito tempo fazendo os nossos profissionais novamente, está entendendo? E a onda passou. Hoje, nós temos mão de obra qualificadíssima, está entendendo? A um preço de mercado bem, bem competitivo, porém a gente está sem obra, entendeu? As obras diminuíram, as pessoas enxugavam. Então, que eu falo para você, facilidade não tem nada. Às vezes você tem o rato, mas não tem o queijo. Às vezes você tem o queijo, mas não tem o rato, né? E a gente tem que se reinventar, vamos correr atrás. Hoje, o marketing, que a minha empresa depende de vendas da parte de apartamentos, de casas. Hoje, quem que está comprando? Se você pensar, você vai falar, não, ninguém está comprando nada. Não, as pessoas estão comprando sim, só que você tem que procurar mais, você está entendendo? Você tem que procurar, rastrear, investir mais na internet, que agora, nossa linguagem agora, não é venda de rua, nem stand, nem imobiliário, não, é internet. Esse está fazendo a diferença. Graças a Deus, hoje a gente fechou o resultado do mês. Olha, eu vou falar para você, eu fiquei muito emocionado com o resultado, que todo mundo se empenhou e conseguimos atingir perto da nossa meta antes da pandemia. Estou muito feliz. Então, essa palavra, se reinventar, é o que todo mundo está falando. E quem realmente está se reinventando, quem realmente está batalhando, está ali lutando diariamente, está conseguindo. Claro que não está conseguindo fazer milagre, claro que não tá, a gente está vivendo realmente uma pandemia, mas a gente está conseguindo sim chegar a excelentes resultados. A gente tem visto aí gente conseguir bater meta, conseguir bons resultados para aqueles que estão realmente correndo atrás. Sim. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Nesse setor, vocês dois são de construção civil, né? E como que está, nesses tempos de pandemia, vocês falaram aí que estão conseguindo ter resultado, né? Que mesmo com a pandemia, mas isso abalou, claro, a construção civil. E com a pandemia,
como que está o trabalho? Está podendo trabalhar? Não está podendo? O que diz o decreto aqui da nossa cidade em relação à construção civil? Você quer falar, Jorge? Quer que eu fale? Pode falar, Marcelo. Então, a construção civil aqui na nossa região, em nenhum momento ela parou. É lógico, tem todos os protocolos hoje, aproximação, horário de almoço, horário de entrada, horário de saída. A gente tem que seguir os protocolos bem rígidos, entendeu? Álcool gel, as máscaras, não pode cuidar. Mas o que a gente teve de problema no começo? A construção civil não parou, mas os fornecedores todos pararam, você está entendendo? Então, quer dizer, a gente teve muita dificuldade de matéria-prima, entendeu? Que agora já está se normalizando novamente, mas a gente teve muita dificuldade. A gente não chegou a paralisar em função disso, mas a quantidade de serviço diminuiu bastante, está entendendo? E eu acredito que, eu estava lendo hoje, se não houver mais nenhum surto, a pandemia já chegou no seu limite, a tendência agora é decrescer. Posso falar? Pode. Então, olha, eu acho o seguinte, o Marcelo, concordo, o Marcelo está certinho, e existe também uma diminuição no número de encomendas. As pessoas que queriam projetar, que queriam começar uma obra, elas acharam melhor esperar um pouco. Então, teve essa parada aí, que é uma perda de tempo, né? Mas não é assim. Quem tinha necessidade de construir uma casa não vai deixar de construir. Essa pessoa parou, ela suspendeu por algum tempo, mas ela depois retomou, ou em breve vai retornar e vai reativar os seus projetos. Mas eu estou muito otimista com a construção civil. Eu acho que, atualmente, a construção civil está num momento de fraqueza. Mas, gente, se vocês lembrarem um pouco, no começo da pandemia, quantas vezes as bolsas de valores em vários países, elas tiveram que fazer aquele shutdown, sei lá como é que é o nome daquilo, tiveram que desligar a bolsa, senão ia quebrar o país. Então, houve muita queda no valor das ações. Outro fator, outro elemento de investimento que é muito utilizado, que é o dinheiro, a moeda, o real caiu também. O real caiu demais, o valor do real. O dólar disparou lá para cima. Então, por isso que eu estou otimista, porque de todas as formas de investimento que existem, eu acho que a construção civil é uma das poucas que ainda mantém aquela estabilidade de falar que você vai comprar um terreno e esse terreno não vai desvalorizar a médio e longo prazo. Portanto, eu vejo a construção civil vai ter um aquecimento muito rápido no pós-pandemia. Isso é minha visão, justamente porque o imóvel não desvalorizou e todos os outros investimentos caíram. Então, eu acho que é uma coisa muito chata o que aconteceu, né, economicamente falando, mas eu tenho uma visão muito otimista para os próximos meses. Eu também vejo de um lado bem otimista, porque o lado imobiliário está todo mundo muito, muito otimista. Então voltaram, né? Voltou a aquecer o lado imobiliário. Todo mundo que trabalha com a parte imobiliária tem falado bastante, muito bem do lado imobiliário. TT, é mais ou menos como aconteceu... Falta as pessoas acreditarem mais um pouco, né? O que as pessoas... Quando o comércio reabriu, algumas semanas atrás, a cidade encheu de gente. Todo mundo saiu para a rua. Houve, inclusive, muita crítica. Isso aí é a demanda reprimida. As pessoas estavam em casa, não podiam comprar nada, ficaram sem consumir, ficaram sem comprar. Então, quando abriu o comércio, as pessoas saíram. A mesma coisa está acontecendo, está para acontecer na construção civil, mas aí as pessoas não vão sair para a rua. Mas realmente vai haver um aumento na
na procura de imóveis e de projetos. E tem algum tipo de inovação na construção civil, Marcelo? Sim, sim. Eu acho que a construção civil, como o Jorge próprio falou, nossa construção civil estava muito arcaica, tá entendendo? A gente estava muito primitivo na construção civil. A gente melhorou muito as técnicas. Hoje mudou bastante. Hoje existem diversas técnicas para diversos tipos de construção, tá entendendo? E hoje o profissional da construção civil não é mais aquela pessoa, não tem nada para fazer, vou virar pedreiro. Não, não. E hoje, na construção civil, o que eu noto muito é o seguinte: antigamente se contratava uma pessoa, não, vou contratar ela, que ele é pedreiro, ele é eletricista, ele é encanador, ele faz tudo. Aquele faz tudo. Aquele faz tudo hoje, infelizmente, ele não tem vez. Porque a pessoa, quem faz tudo, não faz nada. A gente tem que se especializar num determinado tipo de trabalho e ser o melhor naquele tipo. E é isso que eu observo, entendeu? Eu pego uma pessoa de cada tipo, não adianta aquela pessoa que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, a gente vê que ela não tem essa capacidade, está entendendo? Então, a pessoa que faz uma coisa, mas muito bem feito, ela faz com custo menor, com tempo menor e sem perda de matéria-prima. Isso eu acho que é o principal motivo. E hoje, os equipamentos utilizados hoje na construção civil melhoraram muito, entendeu? Hoje a construção civil ainda não está no nível hoje dos Estados Unidos, de Europa, mas a gente está caminhando para lá. Eu acho que o Brasil tem um delayzinho, mas eu acho que logo, logo, pode ser que tenha atrasado um pouquinho por causa dessa pandemia, mas logo, logo a gente vai estar na qualidade que eles têm, a nossa qualidade também, nosso tempo de construção, tudo. Eu acho que nessa parte de projeto, o Código Sanitário do Estado de São Paulo, ele é muito bom. Ele é de 1978, mas ele já foi muito bem feito, mesmo tendo essa idade toda. E o Código, ele defende uma série de regras relativas à ventilação natural, iluminação natural, mas foram elementos que foram sendo um pouco desprezados nessas últimas décadas. E com a pandemia, foi interessante a gente observar que as construções que foram executadas dentro dos preceitos do Código Sanitário, que é o 12.342, de 1978, essas casas ficaram mais saudáveis. As pessoas que ocupam casas com essa norma, construídas debaixo dessas normas, elas conseguiram manter melhor suas saúdes. Enquanto que aquelas pessoas que desrespeitaram as normas e não tiveram a ventilação correta, não tiveram a iluminação natural correta, elas acabaram por ter mais problemas com a saúde e, por conseguinte, com a pandemia. Então, eu acho que a pandemia serviu para mostrar que essas práticas, que já são antigas, elas são importantes, realmente são importantes, elas têm que continuar sendo respeitadas. Outra coisa que a gente precisa observar agora é uma coisa social que interfere na arquitetura, é o seguinte: nós temos uma coisa que ninguém pode negar, é um grande aumento do desemprego. Isso vai cair direto, vai impactar direto na violência. Portanto, os projetos novos que estão sendo feitos agora, as pessoas levavam em conta já antigamente a questão da segurança, só que hoje esse quesito segurança ele vem em primeiro lugar. Portanto, com o aumento da violência, nós vamos ter que nos preocupar mais com essa questão. Portanto, e não é nenhum aparelho, porque a eletrônica já está bem evoluída, mas a gente vai ter que prestar mais atenção no projeto, no que diz respeito ao controle de acesso, reforço territorial e vigilância natural. Portanto, quem está projetando hoje está tendo muito mais atenção a esses 3 pormenores, porque não adianta fazer uma casa que vai ser depois facilmente invadida, facilmente poderá ocorrer um delito lá, não é? Então, é preciso abrir o olho para isso, porque isso é uma tendência agora, infelizmente, né? O Brasil sempre foi um país com altos índices de criminalidade, de violência, de furtos e roubos, e agora
infelizmente, eu acredito que isso vai piorar. Notícia triste, Jorge. Pois é, infelizmente, né? Quantas empresas estão fechando, quantas pessoas estão indo por desemprego, acabam cometendo crime. Verdade. É verdade. E voltando no assunto daqui da associação comercial, que vocês fizeram parte, né, que vocês participaram aqui como presidente, eu queria que vocês falassem um pouquinho da dificuldade que vocês tiveram, que vocês passaram, que ficou marcante na vida de vocês como presidente aqui da Associação Comercial de Pinda. Jorge, eu posso falar primeiro? Por favor, Marcelo. Eu fui presidente antes do Jorge, e, por sinal, o Jorge é meu padrinho aqui na associação, que é ele que me trouxe para cá, você está entendendo? Eu tenho é um dos motivos que eu tenho muito apreço por essa pessoa, você está entendendo? Eu, particularmente, no meu governo da associação, foi a época das vendas, foi a época do auge do comércio, do auge da indústria. Eu fui de 2010 a 2012. Aquela época foi lindo, aqui não faltava. A gente fez muitos projetos, a gente fez muitas palestras, e graças a Deus estava todo mundo otimista, entendeu? Então todo mundo acreditava na coisa. Para a gente fazer as reuniões lotavam, e todo mundo com ideias novas, todo mundo participando. O prefeito não faltava em uma reunião, e sempre a reunião dava alguns estresses, porque a gente discutia assuntos relevantes, e era muito gratificante, está entendendo? Eu tive muito prazer, deu trabalho, vou dizer para você que foi fácil, não foi. Eu sei o que até hoje está tendo, que ela está tendo muito trabalho em virtude da dificuldade, quer dizer, e eu, às vezes, eu fico até não posso participar, às vezes, em algumas coisas dela, eu fico até chateado, porque eu quero participar muito com ela, porque eu gosto muito da TT, é uma pessoa, um profissional espetacular, e ela merece total apoio meu. Eu sou comprometido com ela para fazer essa associação crescer cada vez mais. Então, na minha época de presidente, eu só tenho a agradecer, que parece que tudo na minha época conspirou ao meu favor, você está entendendo? E logo depois de mim, o Jorge assumiu a associação, foi feita a eleição, né? E o Jorge assumiu, e o Jorge, se quiser falar um pouco do seu mandato, Jorge. Com certeza. É muito semelhante aquela embalo que você representou aí, Marcelo, porque foi uma época de vacas gordas, a gente tinha muita participação da associação, da cidade na associação, nós trouxemos palestrantes de renome, né? Teve aí pessoas assim, brilhantes trazendo informações para nós, e foi muito gratificante, de fato. Eu aprendi muito, eu cresci muito na associação comercial. Foi o trabalho aqui na associação que também deu visibilidade para eu sair daqui e trabalhar no mandato da prefeitura. Fui convidado para ir para lá por causa do trabalho que eu estava fazendo aqui, né? E a única coisa assim que pegou um pouco para mim, porque eu mergulhei de cabeça na associação, eu abandonei um pouco, foi a minha vida profissional. Então eu senti um pouco, assim, o meu escritório deu uma esfriada, que aquela coisa que eu tinha que ficar aqui terça-feira de manhã, então eu resolvi dedicar o período da manhã de toda terça-feira aqui na associação. Só que é mentira, porque depois ficava de manhã, ficava de tarde, depois tinha pessoas que tinham agendamento em outros horários, a gente acabava voltando para cá. Então Oi? Muitos eventos. Muita coisa, muita coisa. E a gente quer fazer bem feito, né? A gente tem aquela vontade de caprichar. Portanto, eu meio que abandonei um pouquinho meu escritório nesse período, né? Logo em seguida veio a FACESP, que eu fui para São Paulo atuar como vice-presidente, e depois fui para a prefeitura, fechou o escritório e acabou. E o Marcelo perdeu o inquilino, que eu alugava a sala dele. Verdade, verdade. Mas foi muito bom, foi uma escola maravilhosa. Legal. Então, aqui na associação é assim mesmo, né? O bichinho que pica, que a gente não quer
A gente fica aqui, se deixar, a gente acaba mudando de casa. A gente acaba trocando o nosso principal, a nossa principal atividade para vir aí atender aqui ao comércio, à indústria da cidade. Acaba sendo assim, né? É verdade. Aí acaba mistura o nosso profissional de fora com o nosso profissional daqui da associação comercial, porque a gente quer mudar, quer ajudar, quer melhorar a cidade, quer melhorar o centro da cidade, o comércio, a indústria, e a gente acaba não esquecendo a nossa principal atividade. Mas é como gente, aquela tem coisa... algumas perguntinhas aqui. Pode falar, Jorge. Não é importante. Pode falar, Tetê. Aqui tem uma pergunta. Ver se aparece aqui. Não apareceu. Bom, posso responder, ou Tetê? Pode sim, pode. As maiores dificuldades que a gente teve durante o mandato e como a gente conseguiu superar, as mais difíceis de superar, eu acho que, como a gente está num momento de crescimento, aparecia muita gente vendendo ilusão, você está entendendo? Muita gente vendendo, vou dar um exemplo para vocês, vendendo terreno na Lua, você está entendendo? E, tipo, é difícil você... a associação é uma casa aberta, com grandes ideias para o comércio, mas eu acho que a gente teve alguma dificuldade, que apareceu muita gente querendo iludir as pessoas, e isso é muito perigoso, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas, algumas têm boa intenção e outras têm má intenção, e é difícil de distinguir um do outro, entendeu? Então às vezes acontecia que você fazia uma coisa de, como se diz, de repente você perdia uma oportunidade porque a sua cara que está ali, de repente você assumiu alguma coisa com alguém e foi um golpe, o nome da associação que está ali, então isso me preocupava demais, tá entendendo? A gente via grandes oportunidades, mas a gente, na mesma hora, a gente honra o nome da associação para não deixar o nome dela, então, quer dizer, a gente pisava em ovos, sempre. E como que a gente fez para superar isso? Estudando a cada oportunidade que aparecia para saber se realmente tinha fundamento ou não. E botando isso sempre nas reuniões que a gente tinha. É por isso que eu falei que algumas reuniões eram muito acaloradas, tá dizendo? Às vezes saía até briga, mas eu acho que tudo não é nada pessoal com ninguém, tudo foi em função do crescimento, dos propósitos, dos negócios. Era uma coisa muito gratificante, foi muito legal. O Jorge, por exemplo, participou de muito desses atritos, não, Jorge? Eu não sou de brigar, mas eu participava assim intensamente, justamente nessa mesma linha do Marcelo, de defender a entidade, porque tem muita gente querendo passar rasteira, né? É aquela história, são tantos assuntos, você tem que administrar, além da sua vida, além da sua família, você tem que administrar um monte de assuntos ao mesmo tempo na associação, que lembra aquele chinês do circo, com os pratinhos, né? Tem as varinhas, os pratinhos rodando, aí chega uma hora que o pratinho tá quase caindo, você tem que ir lá balançar a varetinha, são muitos pratinhos, não pode deixar cair nenhum, né? Mas é como digo, foi um grande aprendizado. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar agora, voltando no assunto da pandemia, em relação ao horário, né? O que vocês acham desse horário que a gente está, questão do horário de 4 horas, do comércio está fazendo 4 horas, que ele está aberto de segunda a sexta-feira, somente 4 horas atendendo ao público. Posso falar? Pode falar, depois eu falo. Então, eu acho
eu não encontrei a explicação. Eu acho que alguém precisava explicar para mim como que você consegue evitar aglomeração diminuindo o horário. Eu penso que é o contrário. Se você tivesse mais horário de funcionamento, as pessoas poderiam se distribuir melhor ao longo da jornada do dia, e aí eu ia ter menos problema. Eu não consigo entender por que em menos tempo vai ter menos problema. Não concordo. Acho que está errado. Eu posso falar uma coisa, eu estou vivendo isso através da Maitê. Ela está desesperada, sabe? E eu estou vendo que a TT, todo mundo tá se unindo para tentar mudar, convencer as autoridades que isso não está funcionando para o comércio, não está funcionando por causa do quanto menor tempo o agrupamento de pessoas é bem maior, você está entendendo? E foi aquilo que o Jorge falou, eu não estou entendendo, que gostaria de ter uma boa explicação para isso. E outra, só em Pinda, todo lugar do estado de São Paulo, o horário é de 6 horas, em Pinda é 4. Ah, pelo amor, a gente tem que mudar isso. Nossa, a gente não pode continuar dessa forma, não. Está prejudicando muita gente. Já está difícil de vender, ainda mais com esse tempo curto. Nossa Senhora. A gente tem tentado aqui, né, pela associação, se unido com outras entidades, né, o sindicato, a gente também se uniu ao sindicato, aos outros sindicatos também, para tentar voltar às 6 horas, com a justificativa de que 4 realmente aglomera mais, né? E deixa eu perguntar, como que vocês lidaram com a questão, vocês lidaram com esse tipo de situação? Dividiram equipes? Vocês falaram que não tiveram problemas, né, com horário ou com fechamento, né, como o comércio teve, né, a construção civil. Mas vocês tiveram que reduzir por conta do problema? Como que foi? A gente teve que aplicar os protocolos da área, né? Tipo, na construção civil foi que a gente colocou horários intercalados de entrada, horários intercalados de saída, para não acumular nos meios de transporte. O horário de almoço é sempre intercalado também, para diminuir a quantidade de pessoas no almoço, café da tarde, são horários intercalados, e não ter aglomeração em um ambiente fechado de forma alguma, tá entendendo? Isso impacta um pouco nos custos, aumenta um pouquinho os custos, mas a gente tem que levar, né, a alternativa que se tem, né? E sempre álcool gel, isso não falta de jeito nenhum, e máscara. A gente está dando máscara para todo mundo e cobrando, sempre usa, assim como do capacete, a máscara agora é um acessório importantíssimo. Então, na construção civil não houve demissões, vocês, né, na grande maioria não houve demissões, como houve no comércio, um pouco na indústria. Olha, Tê, eu não falo para vocês que a gente está no mesmo ritmo que a gente estava antes da pandemia. Diminuiu, sim. Não assim em grandes quantidades, mas diminui sim. A nossa quantidade de funcionários deve ter caído a média de 20%, 20 a 25% da quantidade da mão de obra que caiu. Estamos com a esperança de retornar, se Deus quiser. E um pouquinho sobre os empreendimentos na nossa região ou na nossa cidade. Tem algum lançamento que vocês podem colocar? Como que está de lançamentos, dos empreendimentos? Os mais populares?
Você quer falar, Jorge? Como quer que eu fale? Eu tô tendo muita dificuldade no som aqui. Tem um delay aqui que eu não estou acompanhando a conversa, desculpa. Tá. Bom, deixa eu falar um pouco. Antes da pandemia, a gente estava com uma projeção bem grande de lançamentos de empreendimento, sabe? A gente estava com empreendimento para lançar em Caraguatatuba, Suzano, Taubaté, Guaratinguetá, Aparecida e mais um em Pindamonhangaba. Em virtude da pandemia, a gente parou todos os lançamentos, seguramos tudo. Hoje a gente está com obras trabalhando forte em Lorena. Estamos com empreendimento, as vendas lá estão boas, estão ótimas. Estamos com Morumbi exclusivo aqui em Pinda, entrando na segunda fase agora, com uma venda muito, tipo assim, Pinda é uma cidade que sentiu bem a pandemia, a crise sentiu bem, impactou um pouquinho nas vendas, mas nós estamos lutando, não vamos deixar a até cair. E temos mais um lançamento para fazer em Pinda, que a gente estava querendo fazer esse ano, mas eu acho que ele vai ser infelizmente, ser lançado o ano que vem, em virtude da crise, da pandemia, que a coisa impactou um pouco o andamento. Eu espero que esse ano a gente consiga fazer um lançamento em Caraguatatuba, que está tudo caminhando para a gente conseguir fazer esse ano. E vamos lutar para que as coisas retornem à maior normalidade possível, né? Melhorou, Jorge? A liberação do dinheiro, aqueles da... Desculpa, pode falar. Tá ouvindo agora a gente, Jorge? Tá chegando aí? Eu ouço, mas tá há um tempo. Eu vejo vocês falarem, daí o som de vocês chega bastante atrasado aqui. Mas eu estou acompanhando, daqui a pouco eu falo também. O Marcelo está falando bem por nós dois. Os empreendimentos daquela Minha Casa Minha Vida, os bancos têm liberado o dinheiro para as pessoas estarem investindo, estarem comprando? Sim. O banco tem bastante crédito, não está faltando crédito. O que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo a capacidade de comprar. Pessoas interessadas na compra têm. O problema é que o cadastro das pessoas estão com dificuldade, muito desemprego, a renda baixa, eles estão assumindo muitas dívidas, tá entendendo? Isso está impactando muito nas vendas. É isso que a gente está sofrendo demais. Você que também é do ramo de posto de gasolina, Marcelo, não 100%, mas também tem, né? Pode falar um pouquinho do assunto. Como que estão as vendas nos postos? Tem caído também muito as vendas ou você tem dá para vocês assistirem depois? Que não, que saindo com os carros e as vendas continuam? Não. Em relação ao ano passado, essa queda é de quantos por cento? As vendas seguramente pode falar em 50% de queda, sabe? As vendas caíram muito, muito. Hoje não tem mais a ida ao trabalho de carro, diminuiu muito, as pessoas estão fazendo muito home office, as pessoas que levavam as crianças na escola, as mulheres que levavam as crianças na escola, não tem mais, os alunos que iam para a faculdade não existe mais, sabe? Impactou bastante, assim como todo o comércio está sentindo, embora posto de gasolina seja um serviço essencial, ele impactou bastante na venda, viu? Eu acho que a venda hoje, até estava conversando com a minha irmã sobre isso, olha, seguramente em torno de 50% de queda. Essa pandemia a gente espera que passe logo, né? Amém. A gente tem pedido a reabertura do comércio para 6 horas, a gente está esperando uma resposta, mudança de horário também, muitos comerciantes pedem que mude o horário, porque o horário hoje é das 10 às 14, né? A gente só pode trabalhar 4 horas, e aí houve muitos pedidos para que seja no período da tarde. Então, a gente
tem pedido para a prefeitura que abra das 14 às 16. Então, a gente vai fazer essa mudança porque tudo é incerto, ninguém sabe o que é melhor de manhã, é melhor à tarde, é melhor assim. É melhor que fosse o dia inteiro, é melhor que fosse tudo ao normal. Mas a gente tem que ir testando, né? Ver o que é melhor, ver se muda o comércio para de tarde. Então, eu vejo que, assim, cada vez que muda tudo, aí tem que mudar o horário do ônibus, também tudo é uma dificuldade para fazer essas mudanças para ver se melhora o movimento, que é o que a gente busca, é o que a gente procura, né? Eu acho que esse horário do comércio realmente está muito difícil. Das 10 às 6. E aí a gente vê um movimento maior na cidade, não vê tanta aglomeração que nem a gente vê aqui. Sendo que a gente não consegue mudar. Aí para mudar tem uma demora. A gente faz o pedido, e aí tem uma demora até que as pessoas se acostumem, até que as pessoas sejam avisadas, né? Então aí também tem essa demora. Bom, gente, eu quero agradecer vocês, né, da gente ter participado da live, de ter vindo conversar um pouquinho, falar um pouquinho da vida de vocês, e ter perdido um pouquinho do tempo, bateu vontade da história de vocês, colocar a opinião de vocês aqui sobre todo esse problema que a gente está vivendo, toda essa situação que a gente está vivendo aqui. Quero agradecer você, Jorge, obrigado, está sempre aqui com a gente, né, nas nossas reuniões, participando, dando sugestões, dando ideias, com toda a experiência que você tem aí, essa longa data, com duas colaborando. Eu que tenho que agradecer, TT. É muito gratificante participar da associação e estou muito contente com a sua atuação. Você está se mostrando uma excelente presidente e muito satisfeito mesmo. Tá? Conta com a gente. Às vezes eu até prefiro ficar quieto em algumas situações, porque parece que a gente que já foi presidente quer querer continuar dando pitaco, né? E acaba por atrapalhar, né? Mas a intenção é sempre boa, você não leva mal. A intenção sempre foi boa. Mas parabéns por mais essa iniciativa, para toda a equipe da CIP, né? As ACIPETs, o Leandro Todinho, todo mundo que caprichou aí nesse trabalho. E agora vamos continuar. Parabéns e um prazer estar aqui com o Marcelo, que é meu irmãozinho aqui eu fui padrinho dele e ele que me pôs de presidente depois, ele que forçou a barra para eu ser presidente em seguida. Muito obrigado e boa noite para vocês. Joia, TT, obrigado também dessa oportunidade de eu participar aqui. Eu acho que a presidência hoje da associação está muito bem representada. Você está fazendo das tripas coração, a gente está vendo a sua luta pelo comércio de Pinda. E entenda, você não está sozinho, estamos todos juntos. E entenda, estamos todos no mesmo barco, então não deixa a peteca cair, não. Que fácil não vai ser, mas tudo vai passar. É verdade. Essa fala é ótima. E eu quero agradecer também você, Marcelo, obrigada sempre pelo apoio, sempre sua presença aqui também na CIP, quando a gente precisa, você está atento. Dizer que a próxima live a gente vai fazer na quinta-feira, com o Douglas, com a Jade Finger,
no mesmo horário. Espero que vocês estejam acompanhando. Deixem suas perguntas, né, para a gente tá colocando aqui, tirando as dúvidas. Às vezes as pessoas querem saber, então é sempre interessante estar participando. E fica aqui meu agradecimento, muito obrigada, e a gente agradece de coração. Joia, obrigado. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau. Pode fechar aqui?